8h52, 8h52, faltam 8 minutos para as 9 horas da manhã e, como eu prometi anteriormente, o assunto agora no Onda News é a PEC 37. A PEC 37 está na pauta de votação do Congresso Nacional, foi apresentada no dia 21 de fevereiro pelo deputado Arthur Lira. Ele não é o autor, mas apresentou agora em fevereiro, até com o intuito de agilizar essa votação. Foi aprovada em comissão especial da Câmara dos Deputados em 21 de novembro por 14 votos a 2. A PEC precisa passar por 2 votações em plenário. Apenas 3 países em todo o mundo vedam a investigação do Ministério Público: Quênia, Indonésia e Uganda. Quer dizer, o Brasil quer se juntar a esses países, quer voltar aí no tempo, impedir o trabalho do Ministério Público, que vem fazendo um belíssimo trabalho em todo o Brasil. As investigações do Ministério Público já desmascararam muita gente, já auxiliaram muito a comunidade. Uma prova bem recente foi a prisão de delegados em Curitiba, envolvidos aí em casos de corrupção. E essa prisão aconteceu através da investigação do Ministério Público pelo GAECO, Ministério Público que tem feito então um belo trabalho, mas que pode ser impedido de investigar se essa PEC, a PEC 37, for aprovada no Congresso Nacional. Há uma mobilização toda e a gente recebe aqui no Onda News um dos promotores aqui de Francisco Beltrão, Roberto Tonon Júnior, exatamente para falar sobre essa mobilização. Agora, inicialmente, doutor Roberto, gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte o porquê dessa mobilização e qual o objetivo dos políticos em tentar vedar esse trabalho do Ministério Público. Bom dia. Bom dia aos ouvintes do Onda News, dessa rádio que presta um grande serviço à nossa comunidade e toda a região sudoeste do Paraná. Como o senhor falou, trata-se de uma proposta de emenda constitucional que alterando alguns artigos relacionados com as atribuições da Polícia Civil, né, de certa forma individualiza, centraliza, monopoliza na mão dessas autoridades as investigações criminais. Em outras palavras, impede que outros órgãos tão importantes, que evoluíram tanto na nossa democracia, possam também fazer investigações, como é o caso do Ministério Público, que se citou. Além disso, a própria Receita Federal, o Banco Central através do COAF, né, os órgãos ambientais, a própria imprensa, que presta um brilhante trabalho investigativo, né, são constantes os escândalos que acabam passando em noticiários como Fantástico e tantos outros, Veja, né? Todas essas investigações todas essas provas que são produzidas não podem mais ser utilizadas para fins de investigação criminal, porque teriam que ser produzidas exclusivamente por policiais. Isso, como você falou, é um verdadeiro retrocesso, porque traz ao Brasil ao patamar de países como Indonésia, Uganda, né, e Quênia, considerando que Uganda, inclusive, é regime ditatorial, né? Com certeza nós não queremos esse retrocesso no Brasil, e é por isso que o Ministério Público não por posição corporativista, nem por interesse pessoal, mas porque defende a sociedade, é que está fazendo essa mobilização. Porque, infelizmente, no Brasil, projetos dessa natureza, que só vêm em desfavor da sociedade, acabam passando na surdina, acabam passando sem nenhum tipo de divulgação por parte dos nossas instituições de leis, né? E então é por isso que a gente não pode se conformar com esse tipo de aprovação, com esse tipo de proposta que só vem a botar uma pá de cal nas investigações, uma pá de cal na nossa evolução democrática como Estado de Direito e como Estado que se nega a ver essa avalanche de desvios de dinheiro públicos, essa avalanche de sobreposição de interesse político, interesse econômico sobre o interesse social, que é o mais importante. Agora, doutor, assim como há essa mobilização contrária, há também na Câmara uma mobilização para se agilizar, para se votar o mais rápido possível a PEC, né? Pois então, isso é que nos surpreende de certa forma, porque você veja, é um projeto lá de 2011 que não vai fazer 2 anos que está lá, e agora, coincidentemente ou não, com essa mobilização nacional que está sendo feita em todos os Ministérios Públicos dos Estados, do Distrito Federal e da União, os deputados estão querendo incluir em pauta para votação logo, né? Coisa sendo que tantos projetos que existem lá também muito importantes estão parados há tempo, estão engavetados, estão nas comissões, e esse está passando, como se diz, a toque de caixa. Então isso nos estranha, isso demonstra que efetivamente há um interesse, né,
né, na votação logo desse projeto, o que vem completamente em desfavor, na contramão do que da nossa política, que a nossa política de discussão, discutir o projeto, coisa que não está sendo feita. Então é por isso que nós estamos se mobilizando, porque se você vê, há dados estatísticos que quase 70 bilhões de reais por ano são desviados por meio de corrupção, por meio de superfaturamento de obras, por meio de desvio, por meio de lavagem de dinheiro, de corrupção, né? A Transparência Internacional, que é uma ONG alemã que desde 95 monitora a corrupção no mundo, coloca o Brasil na 69ª posição entre os países menos corruptos. Isso vai completamente contra a posição do Brasil como 7ª potência do mundo, né? Por que nós somos a 7ª potência do mundo e questão de lisura, questão de probidade, nós estamos lá em 69, né? Isso demonstra que o Brasil, na verdade, é um embrião que está crescendo para gerar uma pessoa, e esses deputados, através dessa proposta, estão querendo simplesmente abortar essa gestação do Brasil como um país desenvolvido, um país que efetivamente combate e que dá a destinação certa ao seu dinheiro público. Coisas que não podemos concordar, porque os deputados estão lá como representantes do povo, e não por interesse próprio ou por interesse corporativista para atender interesses de classe. E é por isso que o Ministério Público está se mobilizando para demonstrar para a sociedade o absurdo que é a aprovação dessa PEC, que vai efetivamente ser um retrocesso em todo o nosso sistema investigativo. Todas as potências do mundo, todos os países de democracia no mundo tendem hoje e prestigiam a diversidade de aparelhos de investigação, né? Quanto mais pessoa investigando, melhor. Quanto mais pessoa de olho no dinheiro público, melhor. Porque são mais difíceis os meios de se corromper, os meios de se desviar. Por que o Brasil não quer isso? Por que o Brasil quer diminuir os meios de combater a corrupção? Por isso que a gente quer que a população efetivamente pense, se mobilize, porque não há motivos para isso. Se aprovada a PEC, por exemplo, aqui no Paraná e outros estados, o GAECO deixa de existir. Praticamente deixa de existir. O GAECO, na verdade, é uma instituição formada por convênio entre várias instituições de investigação. Tem promotor, tem delegado, tem investigadores. Mas quem lidera é o Ministério Público. A investigação fica a cargo do Ministério Público. Até porque você sabe que o Ministério Público, graças a Deus, e é por isso que é possível fazer esse trabalho, possui garantias constitucionais que impedem qualquer tipo de ingerência política ou econômica sobre a sua atuação, né? Promotor de justiça, quando está numa investigação, ele não pode ser movido dessa investigação, salvo se ele quiser ser transferido para outro lugar por interesse próprio, né? Não pode. Promotor de justiça não pode ser obrigado a fazer uma coisa na investigação. Ele tem independência funcional. Ele faz aquilo que a sua consciência e o respeito à lei determina que ele faça. Ele não tem que... Imagina a situação, por exemplo, dos policiais civis e policiais federais, que eu tenho uma profunda admiração pela instituição, quero deixar claro que não é nada contra a polícia. Ninguém quer se miscuir na função policial. O que nós queremos é poder, como instituição, colaborar nessa investigação e atuar naqueles casos em que nossa atuação é necessária, exatamente por algum tipo de ingerência política, ingerência econômica, que possa de alguma forma constranger ou coagir as autoridades policiais nessas investigações. Policial não possui garantia de independência funcional, muito menos de inamovibilidade. Se um delegado, por exemplo, de Beltrão, quero dar só um exemplo em tese, não é a questão concreta, apenas em tese, estiver investigando um político importante, por exemplo, da região, por um caso grave. Se esse político quiser e tiver força política suficiente ou força econômica, ele pode simplesmente pedir para o secretário de Segurança Pública ou tentar interferir junto à Secretaria de Segurança Pública para transferir esse delegado daqui, porque esse delegado não tem essa garantia na mobilidade. E é por essas e outras situações que a gente não pode efetivamente deixar a investigação num órgão com esse que não possui essas garantias e muito mais, não possui sequer condições humanas e de pessoal suficiente para fazer frente às demandas que já existem hoje, né? A polícia está sobrecarregada de investigações, está sobrecarregada de ocorrências e de investigações em andamento e não possui condições humanas de pessoal suficiente para fazer frente a isso. Agora, doutor, essa mobilização já ganha força de entidades importantíssimas em todo o país. Com certeza, né? Vários organismos, inclusive relacionados à própria polícia, já se manifestaram favorável ao Ministério Público, os sindicatos das polícias federais já se manifestou, o sindicato das polícias rodoviárias federais já se manifestaram favoravelmente ao MP, polícias militares, CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Transparência Internacional, várias associações de procuradores do mundo inteiro se manifestaram favoravelmente
ao trabalho do Ministério Público contrário a essa PEC, né? Todos eles efetivamente porque são de países desenvolvidos, internacional, e que sabem da importância que é esse papel de investigação disseminado, essa investigação por vários órgãos de imprensa. Todo mundo investiga no Brasil hoje, né? Se você pegar hoje, até a própria parte, os próprios advogados investigam a favor do seu cliente, né? O juízo investiga quando produz prova que ele entende conveniente também para sua convicção. Por que o Ministério Público não pode investigar também? É por essas e outras situações que a gente busca efetivamente conscientizar a população e buscar que essa mesma população pressione os seus representantes no Congresso Nacional para que rejeite essa proposta de emenda constitucional que vai contra o interesse do Brasil como país melhor, como país desenvolvido e como país que todos nós queremos. Agora, falando de Francisco Beltrão, como que está a mobilização, a adesão a esse movimento do Ministério Público? Bom, Beltrão, nós estamos fazendo um trabalho juntamente com o Ministério Público Federal, no sentido de mobilizar a população e tentar convencer nossos representantes regionais aqui. Já tivemos em outras rádios conversando. Hoje à noite haverá uma reunião da Câmara de Vereadores em que será submetida a análise e eventual aprovação, uma moção de repúdio a essa proposta de emenda constitucional. E aí estamos divulgando todos os meios de imprensa, né? Hoje de manhã já tivemos entrevistas na TV, está havendo reportagens disseminadas em toda a região, né? Em todo o país, os outros Ministérios Públicos também estão fazendo esse mesmo trabalho. De forma que no final do mês agora de abril existirá uma mobilização em Brasília, um ato público em Brasília, para mostrar exatamente qual é a pretensão da Associação da Sociedade Brasileira quanto ao que espera do trabalho dos parlamentares no Congresso Nacional. Agora, doutor Roberto, já que estamos falando em investigação, em PEC 37, o Ministério Público já realizou investigações, já fez esse trabalho todo aqui em Francisco Beltrão? O Ministério Público de Beltrão, ele tem atuado juntamente com as polícias civil e militar, né? DENARC, porque na verdade em âmbito regional, por exemplo, vamos supor o sudoeste do Paraná, há um trabalho feito pela polícia que na verdade tem o apoio do Ministério Público de certa forma. Por quê? Porque as investigações que são feitas na região são feitas através da GAECO, e o sudoeste ainda não possui GAECO no sudoeste do Paraná. Os GAECOs próximos são de Guarapuava, Cascavel e Foz do Iguaçu, sendo que Foz do Iguaçu que seria a área de atribuição de Beltrão. E a gente sabe muito bem a situação de Foz do Iguaçu, que por si só já se exaure todo o aparato que existe, porque realmente os problemas são grandes. Todos os nossos trabalhos aqui nós temos feitos em parceria com Polícia Civil, tanto do DENARC de Pato Branco, como da Delegacia de Beltrão, né? Dr. Wellington, Dr. Davi, que é do senhor auxiliado, com os próprios policiais, Tenente Marcelo, e os policiais de Camargo e Machado, entre outros da Polícia Civil, da Polícia Militar. Serviço reservado, né? Serviço reservado da P2, isso. Então, os pedidos são feitos através de informações, de investigações, são feitos por essas instituições. Há uma vontade de se instalar o GAECO aqui no Sudoeste? Sim, já existe requerimento formal dessa instalação, porque efetivamente o Sudoeste do Paraná hoje tem que ser considerado como uma região importante do Paraná e como tal precisa ter todas as instituições que existem em outras regiões do estado. Já há requerimento formal, inclusive com um parecer favorável da Subprocuradoria de Assuntos de Planejamento Institucional e do Coordenadoria Geral dos GAECOs. Só basta efetivamente essa implantação com o aluguel de local, com a destinação de policiais, e que efetivamente está esperando o melhor momento para instalar, já que os outros GAECOs ainda precisam ser bem fortalecidos no estado para que possa abrir outros. Cabe a quem essa instalação, doutor? Essa instalação, na verdade, é uma questão do Ministério Público, porque é o Ministério Público que mantém isso. Não é governo. Né? Não é governo. O governo só faz a parceria, o convênio, só cede os policiais. Né? O Ministério Público é que dá toda a estrutura física, dá toda a estrutura financeira, porque os policiais acabam recebendo gratificações diárias e outras ajudas de custo, né? Que sai do Ministério Público os valores. Então é questão operacional, é questão de logística que precisa ser devidamente aperfeiçoada para efetivar a instalação da GAECO no Sudoeste. Mas claro, para essa instalação nós precisamos primeiro passar por obstáculos como esse, porque não adianta, nada adianta nós instalar uma GAECO e amanhã daqui depois 2-3 meses dizer que não podemos investigar. Então não adianta. E é engraçado porque, na verdade, essas questões sobre se o Ministério Público deve investigar ou não, já foi submetida a todos os nossos tribunais superiores, né? O STJ, o STF, reiteradamente já falaram que o Ministério Público, dentro das suas funções institucionais,
tem a possibilidade de investigar também, porque faz parte das suas funções. E agora, exatamente qual é essa interpretação é que eles querem mudar a lei para evitar isso, né? Coincidência ou não, se trata de manobra que vem logo depois de escândalos como o do Mensalão, né? Onde a gente vê inúmeras apreensões de bicheiros, de pessoas, de empreiteiras que estão vinculadas, que estão de certa forma ligadas ao governo e que acabaram sendo presas por corrupção, por lavagem de dinheiro, por desvio de dinheiro público. Então, deixa um cunho, deixa um resquício de que tem interesses outros que não efetivamente buscar o melhor para a sociedade, esse tipo de proposta. Quer dizer, eles querem votar algo que seja bom para eles. Exatamente. Não bom para a comunidade. Uma coisa que vai ser boa única e exclusivamente para aumentar a corrupção e a impunidade no país. E aqui na região sudoeste, o Ministério Público já manteve contato com os deputados que representam essa região para aderir a essa campanha? Sim, nós já tivemos vários deputados e senadores que se manifestaram favoravelmente ao trabalho do Ministério Público e contrários a essa PEC, como o senador Álvaro Dias, como o deputado federal Osmar Serraglio. Vários deputados estaduais também já se manifestaram contra essa proposta. Estamos esperando a manifestação dos outros, porque efetivamente a gente quer que no nosso caso do Paraná, queremos que os nossos representantes no Congresso Nacional mostrem de que lado estão. Se do lado do interesse escuso, do lado dos interesses corporativistas, ou se do lado do interesse social e do interesse do Brasil como país democrático, como país que quer melhorar a cada dia que passa. Doutor Roberto, obrigado por sua participação. Apenas um ouvinte fez um questionamento, não é ligado a essa questão da PEC 37, mas eu gostaria de repassar o questionamento dele ao senhor. Ele diz o seguinte aqui: como o Ministério Público defende a justiça e a valorização da vida, qual é a sua posição com relação à proposta que está tramitando no Senado de aprovação do aborto para 12 semanas de gravidez? É o ouvinte, o Jorge, que enviou esse questionamento. A questão do aborto é uma questão que tem trazido várias disputas e vários embates entre diversos ramos de instituições, porque você tem uma questão legalista, você tem uma questão religiosa, né, e uma questão filosófica na história, porque para você pensar em aborto, você está pensando na questão de que seja a vida, de que momento começa a vida. São três fatores. Três fatores. Aí, ao mesmo tempo, você tem a questão religiosa, a questão do que as igrejas pregam sobre quando começa a vida, o que se considera a vida, né? Então, eu, como promotor de justiça, defendo que o aborto deve ser consentido naquelas hipóteses em que ele é necessário, né? Efetivamente, embora acho que isso respeite posições contrárias, acho que é uma questão que efetivamente precisa de uma melhor discussão. Tem que ser submetida à sociedade esse tipo de consulta, esse tipo de discussão, mas acho que o aborto efetivamente tem que ser permitido naquelas hipóteses em que ele é necessário, seja em razão de prática de crimes sexuais, seja em razão da ausência de viabilidade fetal, vamos dizer assim, ou mesmo de colocar em risco a vida da gestante. Fora esses casos, eu acho que assim, o simples fato de não querer uma gravidez, acho que não pode ser motivo suficiente para você interromper uma vida, né? Essa é a minha posição a princípio, deixando claro que respeitando as pessoas contrárias e sem nenhum conteúdo, interesse ideológico, religioso. Apenas a sua opinião. A minha opinião, exatamente. Obrigado, doutor Roberto. Ficamos sempre à disposição do Ministério Público. Agradeço aos ouvintes e esperamos que a sociedade nos apoie nesse embate. Existe um link junto ao site do Ministério Público, www.mp.pr.gov.br, onde a sociedade pode assinar uma moção que será levado aos parlamentares. Já contamos com 70, 80 mil assinaturas nessa moção, esperamos mais. Quantas pretende? Esperamos passar de 100 mil assinaturas aí, para poder, no final do mês, quando estivermos em Brasília todos, poder levar em mãos essa força política e mostrar que o povo está indignado com situações como essa e que quer que o Brasil continue evoluindo e continue crescendo no combate à corrupção, porque realmente é a grande mazela hoje da nossa sociedade.
9h12. Eu agradeço a participação do promotor Roberto Tonon Júnior, promotor de justiça aqui em Francisco Beltrão, falando sobre a PEC 37, essa mobilização do Ministério Público com apoio de diversas outras entidades para a contrariedade à aprovação desse projeto que está tramitando no Congresso Nacional. O projeto, se aprovado, vai proibir as investigações do Ministério Público e isso é prejudicial para a própria sociedade. Então o Ministério Público está mobilizado para que não se aprove. Todo o Ministério Público é contrário à aprovação dessa proposta de emenda constitucional, a PEC 37.